Livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus amado, nós queremos ter uma experiência com o Senhor através da Tua palavra. Por isso nós queremos confessar a nossa dependência do Senhor para termos essa experiência. Não há nada bom em nós, Senhor, que não venha de Ti mesmo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de cada um de nós e abre o nosso entendimento e o nosso coração. Tem misericórdia de nós e nos dá uma unção nova, uma capacitação nova, para que nós possamos não somente compreender a Tua palavra, mas que nós possamos praticar a Tua palavra. Ó Senhor, alimenta a nossa alma com a Tua palavra, alimenta a nossa esperança, alimenta as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos projetos. Que a Tua palavra entre nas nossas entranhas e mude a nossa existência. Que a Tua palavra, que é viva e poderosa, possa impactar as nossas vidas e direcionar o nosso destino, o nosso futuro, os nossos projetos para o futuro. Que a Tua palavra gere em nós evangelistas, missionários, pregadores. Que a Tua palavra gere em nós santos no mundo, luz nesse mundo, para iluminar as trevas das pessoas que estão perdidas. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, mude o nosso destino. É a nossa expectativa no nome de Jesus. Amém. Alguém quer ficar parecido com Daniel aqui? Porque quem quer ficar parecido com Daniel, precisa aprender a ler o livro de Daniel. E eu tenho lido esse livro de Daniel justamente com essa expectativa. Senhor, me dá aí uns dons, umas habilidades assim de Daniel, né? Essa capacidade de fervor, essa intimidade com o Senhor. No domingo passado, nós estudamos um pouco a respeito desse versículo. Na verdade, nós estamos dando uma olhada no livro de Daniel. E nós vimos algumas coisas a respeito de Daniel. Uma vida que tem a fidelidade a Deus como meta principal. O livro de Daniel fala de um homem fiel. Não somente de um, mas de 4. Que foram jovens, fiéis, que estavam numa situação de indefesa, não tinha nenhum pai lá para chegar e defender os direitos dos filhos, não tinha nenhum tio, não tinha pistolão, não tinha amizade, eles estavam expostos a um rei soberano, infiel a Deus, porque não servia a Deus, um homem com princípios completamente fora daquilo que Deus estabeleceu. E até as comidas que eram servidas eram consagradas a deuses. De forma que Daniel começou a consagração justamente pedindo para o homem aqui, o eunuco, para que não o deixasse contaminar-se. Então, para você ver o ambiente que ele estava. Comer daquela comida era contaminar-se, era negar a fé. Então, o que a gente observa aqui é que Daniel está exposto a uma vida completamente fora daquilo que Deus estabeleceu, dos princípios da palavra de Deus. E está aqui sem defesas, sem nada que pudesse estar representando ele, a não ser o próprio Deus, movendo as situações para abençoar a sua vida. E nós tiramos, então, algumas lições. A primeira lição que tiramos é que ele sofreu com os infiéis sem entrar em crise em relação à sua fé. Nós vimos isso, que ele foi entregue no meio dos cativos, muita gente que não servia a Deus, mas ele foi junto. E era um homem fiel e firme em servir a Deus. Por causa dos seus contemporâneos, ele sofreu a consequência. Porque aquela consequência era para os contemporâneos, e ele foi junto. Mas ele permanece firme na fé. Não tem nenhuma crise em nenhuma parte do livro que Daniel possa colocar para que nós possamos olhar e dizer assim, olha, aqui ele deu uma vacilada. Segunda coisa que nós aprendemos, busca de uma vida disciplinada. Quem quer ser fiel a Deus precisa ter uma vida disciplinada.
Nós vimos a disciplina de Daniel na alimentação. Ele era disciplinado quanto à alimentação. E vimos a disciplina de Daniel quanto à oração. E vimos que para ter uma vida de oração 3 vezes por dia, alguém ocupado precisa ter disciplina. Porque senão, vai o primeiro dia, no segundo dia já ora uma vez só. No terceiro dia, orava de manhã, vai orar de noite. E assim por diante. Daqui a pouco está fazendo a oração para dormir, né? Aquela oração que você deita na cama e depois acorda no outro dia com aquela sensação que parece que orou a noite toda, né? Dorme. Pois bem, busca de uma vida disciplinada. Tem que ter disciplina para que você possa servir a Deus, para que você tenha uma vida de fidelidade a Deus. Disciplina é uma necessidade. Depois nós vimos que para termos essa vida de fidelidade a Deus, a gente precisa de dons naturais e espirituais. Isso Deus vai nos concedendo e vai aperfeiçoando os nossos dons. E é o que nós vimos também em Daniel. Conhecimento, inteligência em todo tipo de visão e resolvia todo tipo de problema. Então era o homem que o rei chamava quando precisava saber alguma coisa, quando precisava resolver alguma coisa. Quem é que chama? Daniel, o chefe dos magos. Ele é o homem. Chama ele que ele resolve. O homem de espírito excelente. É o que a viúva de Nabucodonosor falou a respeito dele. Então, o espírito excelente, que resolve mistérios e qualquer tipo de causa. E Daniel, então, teve essas habilidades dadas por Deus, para que ele pudesse ser uma bênção na vida de todos os homens que ele serviu e de toda a população. Terceira coisa que nós observamos, já observamos 3, né? Quarta, confiança na oração. Nós também conversamos sobre isso. A confiança de Daniel na oração. Como era que ele resolvia problema? Oração. Como é que ele buscava soluções? Oração. Oração era a confiança de Daniel e foi a oração que fez dele o homem que ele se tornou. Busca de respostas em momentos difíceis. Ele buscou na oração. Depois nós vamos ver, ele tinha uma rotina de oração. Uma rotina de oração. Então, se você quisesse ver Daniel nos horários de oração, ele estava ali, naquele mesmo lugar, e foi aonde os homens que queriam levá-lo para a cova dos leões encontraram ele. Sempre naquele mesmo lugar. Não tinha leão, nem cova de leão, nem ameaça de morte, nem ameaça de desemprego, que pudesse tirá-lo da rotina, a rotina de oração. Um homem era disciplinado. Vai morrer, Daniel. Oração. A rotina de oração eu não abandono. E ele vai e segue aquilo à risca. Ele tinha também um ministério de intercessão. É o que diz lá no versículo do capítulo 9, verso 2 e 3. Quando ele entende pelos livros que estava posto o tempo da libertação do povo de Israel. E ele começa a interceder e a orar pelo povo. E a gente vai observando que essa rotina de oração envolvia também intercessão e jejuns para que Deus abençoasse a vida do povo. E lá estava Daniel, muito preocupado com o povo da sua nação e buscando a bênção e a intervenção de Deus. Eu não sei se eu parei no quarto ou foi no quinto. O quinto foi percepção da grandeza de Deus. Eu falei sobre isso? Falei não. Então é aqui que nós vamos dar continuidade. Percepção da grandeza de Deus. Você não consegue ser fiel a Deus, ter uma vida de fidelidade, se você não tiver percepção da grandeza de Deus. Mas aí você pode perguntar assim, como é que eu vou ter percepção da grandeza de Deus? Vou ter que ter aquelas visões de Daniel, vou ter que ver anjo, né? O anjo do Senhor veio aqui e fechou a boca dos leões. Eu imagino que ele tenha visto o anjo, porque era um homem que tinha constantemente essas visões, essas revelações. É isso que eu vou precisar? Não, meu amigo. Você tem a palavra de Deus na sua mão. Você vai lendo a palavra e ela vai lhe mostrando quem é Deus. Como é que Deus trata a gente infiel. Como é que Deus abençoa um homem. Como é que Deus vai pastoreando um indivíduo como Abraão no meio do deserto. O homem contou umas mentirinhas. O que foi que Deus fez quando, por causa da mentira, pegaram a esposa dele? Abandonou ele no deserto? Não. Misericórdia de Deus o alcançou. Tira de lá e você vai vendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida da nação de Israel.
quando o povo pecava, o que era que Deus fazia? Quando o povo vivia uma vida de fidelidade, quais tipos de reação Deus tinha? O que era que Deus fazia em algumas situações de calamidade, que o povo estava desesperado, cercado pelos seus inimigos? Você vai vendo como Deus age. Qual é o poder desse Deus? O grande problema é que às vezes você quer ser fiel a Deus e não lê nunca a Bíblia. Quer ser fiel a Deus, mas não tem essa intimidade da percepção da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da majestade de Deus. Aí fica assim, meio irreverente diante de Deus, né? Aí passa por algumas aflições e age de uma forma irreverente, porque você não sabe diante de quem você está, daquele que controla todas as coisas, que todos os anjos, e vamos nos lembrar que Deus mandou um anjo, 180 mil homens foram mortos, 180 ou 85 mil homens foram mortos numa noite, um anjo. Esses anjos poderosos, que têm mais poder do que uma bomba atômica, estão diante do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra testemunha a grandeza, a majestade, a bondade, a beleza do Senhor. Toda a terra é testemunha disso. Então você não precisa ir longe para ver o testemunho da grandeza de Deus. Você encosta em qualquer lugar, vê um inseto, ali está testemunhando a grandeza, a habilidade, a destreza, a capacidade de criação do nosso Deus. Você olha para as coisas que estão em volta, para as pessoas que estão em volta, você consegue ver traços da manifestação da graça de Deus na vida de cada um. Então, a glória de Deus está posta em toda a terra para que nós possamos contemplá-la. O que nós encontramos aqui em Daniel é um homem que é capaz de ver Deus, ver a majestade de Deus dentro da cova do leão. Jogaram ele dentro da cova, e agora? Agora ele está diante do Deus Todo-Poderoso. E os leões ficaram todos de jejum naquela noite, porque Deus estava presente. A grandeza de Deus estava presente. E a bênção de Deus vem sobre a vida de Daniel. Então, para sermos fiéis a Deus, nós precisamos ter essa confiança. Para sermos fiéis a Deus, nós precisamos ter essa percepção da fidelidade de Deus para conosco. Essa percepção do amor de Deus para conosco. Essa percepção do que a graça faz em nossas vidas. Do que nos é oferecido nos momentos de tribulação. Nós precisamos ter essa percepção. E essa percepção nós só temos se nós lermos a palavra. Se nós lermos a palavra. Porque é a palavra que vai nos instruindo a respeito desse agir de Deus. É a palavra que vai alimentando a nossa alma, que vai mudando o nosso destino, que vai amparando a nossa alma nos momentos de depressão. É a palavra, as promessas que vão enchendo o nosso coração de esperança, que vão fazendo a gente andar um pouco mais, e andar mais uma milha, e dar mais um pouco de crédito para o que Deus tem a fazer em nossas vidas. E assim a gente vai andando, e a esperança vai nos renovando. É a palavra que vai nos dando essa percepção. É a palavra. E nós precisamos ter essa intimidade com a palavra. A gente precisa ler a palavra, e a gente precisa aprender o que a palavra diz. Eu não sei se você já leu, acho que é no capítulo 9, quando ele tem a percepção de que já findaram os 70 anos. E ele começa a jejuar e orar pelo povo, preparando o povo para receber a bênção. Ele confessa os pecados do povo, e o pecado dele, e dos pais dele, e da família, e vai seguindo, preparando o povo para receber a bênção. Ele está ali intercedendo e confessando os pecados. E aí é interessante, aonde foi que ele aprendeu que tinha uma proposta de que o povo passaria 70 anos no cativeiro? Aprendeu aonde? Foi um anjo que chegou lá e contou para ele? Não. Ele leu pelas profecias. Então era alguém que estava atento ao que Deus estava falando por meio dos profetas. Era alguém que estava atento ao que Deus já tinha revelado. Porque ele queria ser fiel. E como é que ele vai ser fiel sem saber o que Deus quer? Como é que ele vai ser fiel? Por instinto. É por instinto.
Porque por instinto, o nosso instinto nos inclina para as obras da carne. Então não confie nos seus instintos. Você precisa ler a palavra, precisa se esmerar nisso, precisa ler livro de doutrina, você precisa se aperfeiçoar para que você se torne um luzeiro no mundo, uma fonte de luz para aqueles que estão nas trevas à sua volta. Você precisa ser uma bênção, e para ser uma bênção, você precisa aprender a palavra de Deus. Então, talvez, no aniversário do seu neto, ou do seu filho, ou do seu marido, em vez de você dar uma camisa, você pega o dinheiro da camisa, se não tiver uma Bíblia, dá uma Bíblia boa para ele. Ah, já tem Bíblia, pastor. Compre um livro de teologia sistemática bom. E diz aqui, ó, vai ler isso aqui para você se preparar, que Deus vai lhe usar para fazer grandes coisas na terra. E Deus vai lhe usar mesmo. Nós precisamos de adolescentes e jovens preparados. Nós precisamos de um povo preparado. E que tipo de povo é esse preparado? Que não sabe nada da doutrina, que diz que segue, que não tem condições nenhuma de expor certas coisas a respeito de Jesus. Fala aí o que você pensa de Jesus. Ah, Jesus é amor. Ah, Jesus é não sei o quê. Não sabe nada sobre o ministério de Jesus. A minha tese do seminário foi os ofícios de Cristo. Profeta, sacerdote e rei. E olha aqui, livros e livros e livros sobre isso. E você, às vezes, não tem muita percepção sobre o porquê que Jesus é profeta. Que tipo de profeta era Jesus? Era o profeta que dizia, sabe o quê? A lei diz isso, eu, porém, vos digo. Tinha mais autoridade do que a lei. Então, ele era profeta, porque pregava a palavra. Era profeta porque reinterpretava aquilo que já estava sendo interpretado. O nível de autoridade. Mas a gente vai, às vezes, não tem nem percepção disso, porque a gente não estuda, e a gente precisa estudar. Você devia pegar um livro de teologia sistemática e dizer, olha, tal dia nós vamos fazer um culto aqui em casa, nós vamos fazer isso. Já andei até comprando uns, mas não usaram, e eu saí dando para obreiros que estavam precisando. Mas vou comprar de novo, e vou comprar um para cada um lá em casa, e marcar um dia para a gente estudar alguma doutrina, para a gente ir se preparando, e para a gente ir preparando as novas gerações. As novas gerações vão ter muita dificuldade para viver. Olha o que, é que a gente encontra hoje. Hoje nós temos a IA. Parece uma pessoa. Você vai perguntando de tudo que você pensar e ela vai respondendo para você. Aí eu perguntei para a IA, IA se converte? Ela disse, uma IA não tem condição de se converter. Porque para se converter, pressupõe-se que tenha um espírito e pressupõe-se que a pessoa seja capaz de ter uma experiência pessoal. E uma IA, por não ter essa capacidade de experiência pessoal, não pode se converter. Alguém poderia imaginar uma resposta tão completinha e rápida? E você está conversando com um computador, que parece uma pessoa. Sabe quantas palavras ele usa? Quando você você pede uma resposta, por segundo, 60 mil palavras por segundo estão à disposição dessa IA, para ela responder para você. Então, é um negócio assim extraordinário. Nossos filhos vão estar nessa época, nessa geração. Sabe qual é a previsão de empregos que vão ser exterminados em poucos anos? 300 milhões de empregos vão ser tirados. Por isso que alguns aí estão dizendo, dá uns 6 meses aí, uma parada de 6 meses nessas pesquisas. Porque de uns meses para cá, a pesquisa subiu assim. Estava indo assim devagar, de repente, avançou de uma forma que está assustando. Estão querendo criar algumas regras para o uso da IA. Ninguém vai querer usar as regras para o uso da IA. Porque um vai usar e o outro não vai. E quem não vai ter uma IA bem mais avançada. É uma guerra para conseguir essas coisas. O que nós estamos nessa época. Daqui a alguns anos, nós estamos nessa situação. E nós precisamos, o mundo vai dar uma mudada significativa. Mudou com o computador, vai mudar agora com as IAs. E sabe o que é que a gente vai precisar? De gente que entende a doutrina que serve. A gente vai precisar de gente que sabe e que entende o seu Deus. De gente que conhece o seu Deus.
que sabe como ele age, como ele faz as coisas, para que a gente fique firme, como Daniel na época dele. Foi uma revolução na vida daquele menino. Saiu de casa, saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, foi para o meio de um povo, com cultura diferente, com língua diferente, sendo tudo imposto a ele, com um rei que um dia tem um sonho, depois diz para os intérpretes, vocês vão ter que interpretar, mas eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que descobrir qual é o sonho. E se não descobrir, vai morrer todo mundo. É esse o tipo de rei que ele servia. Um indivíduo assim meio arrogante e doido. Mas o que a gente observa é que ele não perdeu a fé. Não precisava de pai e mãe em cima deles para manter-se na fé. Não perdeu a fé. Ele sabia quem ele era, quem o Deus dele era, o que ele precisava fazer diante de Deus, o que era importante na vida dele. E essas coisas você aprende aprendendo as Escrituras. E tendo um projeto de vida voltado para a santidade, para a pureza, para a integridade e fidelidade a Deus. E nós estamos investindo muito para os nossos filhos nos projetos relacionados a estudo, a profissão. Nós nos preocupamos muito com a sobrevivência deles. E muitas vezes nós não estamos preparando os nossos filhos, nem nos preparando para a sobrevivência da nossa fé em tempos de muitos questionamentos. E eu vou lhe dizer mais ainda. Nesses tempos, quem não tiver experiência de verdade com Deus, não é essa experiência assim religiosa, não. Experiência com Deus de verdade, não vai ficar em pé. Porque, como Jesus disse, a ciência vai se multiplicar rapidamente. E nós estamos nesse tempo. Então, você precisa se preparar. E você precisa preparar a sua casa para isso. Porque os seus filhos, nossos netos vão enfrentar um mundo completamente diferente do que nós enfrentamos. E nós poderíamos dizer outra coisa também. Que hoje nós enfrentamos um mundo completamente diferente do que o mundo que era há 30 anos atrás. Aquele mundo que só tinha aquele telefone, que você tinha que ir na sua casa ou no orelhão, pegar um bocado de ficha e ir botando, né, e torcendo para dar tempo de falar. Quando a fita fazia trinque, aí a pessoa ficava desesperada, tinha que arrumar outra ficha ligeiro. Os jovens de hoje nem sabem o que é isso. Né? Falar de orelhão, diz que orelhão, o que é isso? É uma pessoa que tem uma orelha grande? Mas o que a gente observa, irmãos, é que nós tivemos um salto grande. Daqui para frente, os saltos vão ser muito mais intensos e a mudança vai ser muito maior. Então, nós precisamos nos preparar, porque Daniel estava preparado para servir a Deus e ser fiel a Deus em qualquer situação. Joga o menino na cova dos leões para ver se ele é fiel. Estava preparado para estar na cova dos leões. Os amigos foram jogados dentro da fornalha, estavam preparados para esse tipo de hostilidade. Então você se prepare e prepare a sua casa para poder vencer as hostilidades. E comece a dar tanto valor à vida cristã, o conhecimento da palavra, como você dá valor ao conhecimento das coisas relacionadas à escola e ao preparo para a profissão. Porque nós precisamos conhecer a Deus. Daniel, capítulo 2, verso 20 ao 23. Olha o que Daniel fala a respeito de Deus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Esse rapaz sabia diante de quem ele estava. Veja o que é que ele está falando ali. Eu estou aqui, mas foi o Senhor que mandou eu ficar desse jeito aqui. Porque o Senhor é quem estabelece rei, quem tira rei. E ele estava ali,
servia Nabucodonosor, depois servia os filhos de Nabucodonosor, depois ele perdeu o trono, lá vem o outro da Pérsia, e aí lá vem, Deus vai abençoando, e ele vai se mantendo na função, apesar de todas as dificuldades que vai tendo e de todos os reis que vão sendo mudados. Porque Deus é quem estabeleceu ele, e a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Percepção da grandeza de Deus, nós precisamos ter. Então, vida de oração, leitura da palavra. Alguém pode conduzi-lo ali, que tem um bocado de fio ali, para ele não se machucar. Joaci, bota Joaci para ficar sentado. Fica ali que o menino foi para ali agora, pode ser que ele bota o dedinho aí numa coisa que não possa e... Pois bem, percepção da grandeza de Deus. A gente precisa ter. E para ter, o que é que nós precisamos? Os irmãos esqueceram? Leitura da palavra. A gente precisa ler a palavra. Aprender o que é que Deus nos ensina na palavra a respeito dele mesmo. Sexta lição que nós aprendemos. Experiência com a provisão divina. O que é que a experiência com a provisão divina faz com a gente? Vai deixando a gente calejado. Vai deixando a gente assim mais amadurecido. Você já viu gente inexperiente como fica desesperado quando passa por um aperto? Mas a pessoa experiente não. É da mesma forma quando nós temos experiência com a provisão divina. Aí o indivíduo que nunca teve experiência com a provisão divina, quando fica assim, só falta arrancar os cabelos. Se for como eu, vai ter poucos cabelos, né? Então, arranca ligeirinho. Mas a questão é que o indivíduo fica desesperado. Não tem experiência ainda com a provisão divina. Você lembra como era a situação de Moisés e o povo? Passava um aperto, aquele desespero. É porque Deus não tinha terra suficiente para matar todo esse povo e trouxe a gente para o deserto e agora a gente vai ver nossos filhos, nosso gado, tudo destruído e tal. Que desespero terrível. Aí lá vem Moisés naquela tranquilidade, acostumado com a providência de Deus. Vem e diz, não se preocupe, eu vou orar. E vai lá e ora, e Deus diz, faz isso, faz aquilo. E Moisés vai providenciando as coisas. Você não vê Moisés desesperado, porque Moisés tinha experiência com a provisão divina. E a gente precisa dessa experiência. Talvez alguns aqui não precisem dessa experiência. Precisa, sabe de quê? Anotar a experiência. Porque é assim, tem experiência, mas na hora que passa pela dificuldade não se lembra que Deus já fez antes, que Deus já operou antes, que Deus já se manifestou antes. E a pessoa vai se esquecendo do que Deus fez no passado. E o que a gente observa, então, é experiência com a provisão divina. Você observa aqui que Daniel está fazendo isso quando ele faz aquela oração. Tu me deste poder. Quer dizer, ele está reconhecendo ali que Deus estava dando a ele a autoridade que ele tinha, a posição que ele tinha. Tudo dado por Deus. A sabedoria, provisão de Deus. E nós vamos observando aqui, na vida de Daniel, várias características dessa provisão. O favor do chefe dos eunucos. É a primeira provisão que você vai ver no livro de Daniel. Está lá Daniel, querendo ser fiel. Conversa com o chefe dos eunucos. Vamos fazer aqui um teste. Vamos botar uma comida aqui diferente. A gente vai escolher aqui. Faz um teste por uns 10 dias. O homem aceitou. O chefe dos eunucos, do homem mais poderoso da terra. Vai lá para o chefe do presidente da República, ele não vai nem lhe atender. Você chegar perto da Casa Branca, vem logo a polícia para lhe prender. Não dá ouvidos para ninguém esse povo. Mas olha o chefe dos eunucos ouvindo Daniel. E disse, olha, pega esses meninos aí, faz aí o que ele está propondo. Olha, eu estou arriscando meu pescoço. Agora, faz o que ele está propondo aí. 10 dias só. E 10 dias se foram. E ele percebeu que os meninos estavam melhores, mais saudáveis, e disse, então, pode continuar o regime aí. E eles seguem comendo aquilo que não fazia com que eles contrariassem a fé. E nós aprendemos providência de Deus na vida de Daniel e na vida dos seus amigos. E eles agora têm um ambiente propício para o crescimento espiritual, porque Deus providenciou o que eles precisavam. Queriam ser fiéis? Então abre as portas e deixa esses meninos crescerem na fé. Revelação do sonho do rei. E aí o que a gente vai observando é a oração.
Como é que ele resolve? Oração. Mas como é que ele descobre esse sonho do rei, que o rei não contou para ninguém? Deus lhe deu o mesmo sonho. E Deus deu a interpretação do sonho. E ele foi para lá, contou o sonho para o rei, depois contou a interpretação. O rei ficou de boca aberta. Disse: esse menino aí tem alguma coisa especial. Vou botar ele numa posição elevada no reino. E aí Daniel vai crescendo diante dos homens. Providência de Deus para a vida dele. Então, o que a gente observa? Revelação de sonhos. Cargos importantes. Capítulo 2, versos 48 e 49 diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Veja que bênção. Providência de Deus na vida de Daniel. E ele vai crescendo, ganhando grandes presentes, e vai desenvolvendo a sua vida. Livramento na fornalha. Não foi de Daniel, mas foi dos amigos de Daniel. E ali você vai ver a providência de Deus. Deus está do seu lado no meio da fornalha. Está passando por dificuldade, Deus está do seu lado. E é o que a gente observa ali. Jogam 3, aí o rei olha e diz: mas não foram 3 que foram jogados? Tem um quarto ali, semelhante a um filho de homem. O anjo do Senhor para livrar, para abençoar. A providência de Deus. Não chamuscou o cabelo, não teve nem fumaça na roupa. Depois o rei chama, eles saem. E aí então, você vai observando a graça de Deus. O rei diz: esse povo aqui tem uma coisa especial. E aí lá vem providência. E é interessante nós observarmos. Toda vez que eles estavam para receber alguma coisa grande, primeiro vem a prova. É a prova dos sonhos, aí Daniel é engrandecido. Aí depois vem a cova dos leões, aí Daniel é engrandecido sobre todos os outros. E recebe presentes, autoridade. Vem o problema da idolatria, que é vencido, e são jogados na fornalha. Daqui a pouco, olha eles sendo colocados em posição de autoridade na nação, e recebendo prêmios e presentes caros. E assim, o que a gente vai observando é que antes de qualquer bênção, a prova vem junto. Então, você que está passando por prova, procure ser aprovado nessa prova, para que você receba aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Antes de receber a prova, você precisa ser, aliás, antes de receber a bênção, você precisa ser aprovado. Encare isso dessa forma. Esses homens encaravam dessa forma. E não tinha nada que os dobrasse quando a questão era relacionada à fé. Eles andavam com integridade diante de Deus. E a providência de Deus vinha socorrê-los. Revelação do sonho, os cargos importantes, livramento da fornalha, livramento da cova dos leões. Capítulo 3, verso 30, fala sobre a prosperidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E no capítulo 6, verso 28, fala sobre a de Daniel. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia, depois da prova da fornalha. Depois da prova dos leões, Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. A prosperidade vinha como fonte da providência de Deus para a vida deles. E eles entendiam isso. E para a sua vida é do mesmo jeito, meu irmão. Sua prosperidade não depende da sua habilidade, depende da providência de Deus na sua vida. Só que Deus quer que você passe por algumas situações, às vezes difíceis, para ir provando a sua fé, para ir deixando você mais amadurecido na sua experiência com Ele, para deixar você mais dependente dEle. Às vezes você faz meio mundo de coisa, e Deus vai frustrando o sucesso, para você depender dEle. Para você entender que você não é o seu braço que lhe dá prosperidade. Não é a sua habilidade, nem o seu conhecimento. Não é a sua capacidade. É Deus que faz. É Deus que opera. É Deus que abre portas e que fecha portas. E aí você olha para José, por exemplo. Está ali preso num dia. No outro, é o segundo homem mais poderoso da terra.
Aí você olha para Daniel, está na cova dos leões. No outro dia, olha quem é que os leões estão comendo. Os inimigos dele. Os homens que se levantavam contra ele, que armavam ciladas. Deus destruiu todos os inimigos de Daniel no reino. Como? Com os mesmos leões que ficaram em jejum a noite toda, para depois terminar o de jejum no outro dia. Os inimigos de Daniel foram servidos para essas coisas. E o que você encontra, então, é essa providência de Deus. Então, nós precisamos entender, é Deus quem faz as coisas acontecerem em nossas vidas. É Ele quem vai abrir portas para você. É Ele que vai fazer as coisas acontecerem em sua vida. Só que você precisa entender o que é que Ele quer fazer na sua vida. Para onde Ele está querendo lhe mandar. Porque às vezes a gente fica assim como Jonas, querendo ir para o canto e Deus diz, vai para o outro. Você não entende. Fica quebrando a cara a vida toda e não consegue sucesso em nada. Você precisa entender o que é que Deus quer da sua vida. Qual é o projeto que Ele tem para você. O que é que Ele quer que você faça na terra, nesses poucos anos que lhe restam sobre a terra. E eu, quando falo poucos anos que lhe restam, eu incluo os adolescentes. Porque há poucos dias eu era adolescente, com a cabeça cheia de cabelo, um cabelão que eu conseguia segurar até aqui, ó, pela mão. E agora nem cabelo eu tenho mais para fazer um negócio desse. Imagine se eu deixo o cabelo crescer nessa situação que eu estou. 2 tufos de cabelo aqui de um lado do outro e aqui em cima limpo. Como ia ficar bonito, né? Então não tem nem a mínima condição de eu tentar resolver fazer o que eu já fiz na minha infância. Mas faz poucos dias, eu lembro, parece que foi ontem. Para você é do mesmo jeito. Você que é adolescente. Hoje você acha que tem a vida inteira pela frente. Daqui a pouco tempo, você vai parar e vai dizer assim, hoje já estou com 50. Daqui a pouco tempo você vai chegar nos 60, nos 70. Vai olhar para trás e dizer, mas eu podia ter feito tanta coisa pelo reino de Deus. Não fiz. Gastei minha vida toda para correr atrás de dinheiro e correr atrás de patrimônio. Não juntei quase nada. Podia ter juntado muita coisa no céu. Perdi as oportunidades. E é assim. Às vezes você junta coisa, junta a vida toda. Passa uns 5 anos com dificuldade. A gente teve muita gente assim, na época que mudou a situação da região com relação às chuvas. Gente que tinha trator, que fazia botava aquele desfile de trator para mostrar o poder. De repente acabou tudo. O indivíduo começou a vender tudo para pagar agiota, para pagar banco, para pagar não sei o quê. Foi perdendo terras, perdendo as coisas. E deixou quase nada para os filhos. Então não fique muito preocupado em juntar tesouros na terra. Porque ladrão e traça. E fala que é praga de traça. É como se você pegasse o seu guarda-roupa, juntasse um balde de traça e jogasse dentro. E trancasse ali e deixasse as traças acabar com tudo. No outro dia está ali a situação. Então, é isso, o juntar coisas nessa terra. Então, não se preocupe tanto com isso, porque Deus vai abrindo portas. Deus vai lhe dando prosperidade. Deus vai abrindo porta de prosperidade, de emprego, vai trazendo dinheiro de longe. Deus faz as coisas acontecerem em sua vida. Da noite para o dia, Ele muda a sua situação. Mas você tem que descobrir o que é que Deus quer da sua vida. Porque às vezes Deus quer que você seja um missionário. Talvez Deus queira que alguns desses jovens, adolescentes aqui, sejam pastores. E aí estão tudo se desviando do caminho. Deus diz, vou ensinar o caminho. E aí você vai, quebra a cara, quebra a cara, quebra a cara, quebra a cara, porque nunca parou para orar, interceder e dizer, Senhor, revela o que é que o Senhor quer para mim. Então a gente precisa entender o que é que Deus quer. O que a gente aprende com Daniel é que Daniel sabia o que Deus queria para ele. Daniel era um homem de oração, um homem que quando queria uma resposta, ia para o joelho, para que Deus o revelasse. E teve as experiências com a providência de Deus. Então, nós precisamos dessas experiências também. Porque essas experiências são extremamente importantes. Vai deixar você calejado, para na hora que você passar pelas provas, você ficar firme e não se abalar. Ainda que se mande gente para ficar desafiando, para ficar falando mal de Deus, para ficar assim, no seu Deus, você não serve a Deus e tal, e vai, persegue. Você vai ficar firme, porque você já teve experiências com Deus. Então, busque as suas experiências. E essa forma de buscar é joelhinho no chão quando passa por prova. Joelhinho no chão quando tem necessidades.
Porque é assim que a gente vai adquirindo experiência. Pois bem, qual é a outra lição que nós aprendemos? 7ª. Eu acho que eu vou deixar essa aqui como a última, porque ainda tem um bocado aqui. Eu tinha 10, aí depois, essa semana, eu botei mais um bocado. Então, a gente vai deixando mais para frente. Aproveita as oportunidades para evangelizar. É uma coisa interessante no livro de Daniel. Daniel, você não vê a palavra evangelização, mas você vê algumas experiências que ele pôde evangelizar. E boa parte da evangelização de Daniel era com o testemunho dele. As pessoas olhavam para ele e diziam, essa pessoa tem um espírito excelente. E isso impactava a vida das pessoas que estavam à volta dele. O testemunho de Daniel impactava a vida das pessoas. E aí eu separei aqui alguns textos. Daniel 4, verso 27. Diz assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele interpretou o sonho do rei, e a oportunidade de pregar o evangelho veio na hora. E ele já foi dizendo para o rei como era que ele ia resolver aquele problema. Porque senão ia andar de 4 feito bicho, comer capim, e passou vários anos dessa forma. O homem mais rico e mais poderoso do mundo, no meio do mato, comendo capim. Imagina aí a situação. Feito bicho, provavelmente com uns soldados por perto, para garantir que ninguém fosse fazer nada com ele. Afinal de contas, era um rei. E eles tinham a esperança de que ele voltasse a ficar são de novo para poder voltar para o reino como voltou. Uma capacidade extraordinária. Mas Deus dá sonhos. E Daniel acha oportunidades. Deus está falando de calamidade para aqueles homens. E Daniel está achando oportunidades para falar ao coração. Para buscar a bênção e a provisão de Deus para a vida do rei. Então, oportunidade para evangelizar. Glorificar a Deus diante de descrentes. É o que ele faz. No capítulo 2, verso 27 e 28. Antes de responder o sonho, olha o que é que ele diz. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E conta tudo, e depois interpreta. O que é que ele faz? Ele anuncia Deus para o homem. Olha a oportunidade aí. E ele está ali anunciando o Deus que revela coisas. O Deus que revela o profundo e o escondido. Ele vai anunciando Deus. A oportunidade está ali na frente e ele vai expondo o evangelho e aproveitando as oportunidades. Revela os propósitos de Deus para o futuro. A partir do capítulo 9, ele vai ler nas Escrituras. Eu imagino que ele não somente contava, ou melhor, não somente interpretava para si, mas provavelmente conversava com seus amigos, com aqueles que ele, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram aqueles que estavam mais próximos, e contando aquilo que Deus tinha planejado para o povo, o que ele tinha descoberto das profecias. E ele vai, então, divulgando aquilo que se tornou livro, o livro de Daniel. Então, nós vamos observando que Daniel, na sua geração, dava esperança para os desesperançados, porque ele trazia palavras de edificação para a vida das pessoas. E Deus foi revelando coisas a respeito do futuro. Uma das experiências que Daniel tem, ele já sabia que o príncipe da Grécia iria tomar o reino no futuro. Porque uma das experiências é que o anjo disse, agora eu vou e guerrearei contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O império persa cai, o império grego toma conta. Daniel já sabia disso, ó. Para um político que precisava observar o futuro, é uma estratégia extraordinária, saber dessas coisas. E Deus revelou a ele.
Então, o que nós observamos é justamente essa bênção que Deus vai derramando sobre a vida dele. Seu testemunho leva os homens a glorificar a Deus. Capítulo 2, verso 47, diz assim: Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Olha a percepção que o indivíduo tem de Deus depois de ter uma experiência com Daniel. E não é a única vez que isso acontece, porque outras experiências são dadas. Deixa eu ver aqui se eu encontro, eu botei em outra parte. Daniel capítulo 3, verso 26, 27, 28 e 29. Diz assim: então se chegou Nabucodonosor, aqui no caso da fornalha, à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Servos do Deus Altíssimo. Você vê a reverência, o testemunho de vida desses irmãos vai gerando reverência no coração dos homens. Depois, mais na frente, versículo 28, ele diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Você pode imaginar a impressão que o testemunho desses irmãos trazia para a vida das pessoas? É isso que Deus quer fazer conosco também. Você lembra de Paulo, que vai no barco como preso? Você lembra que Paulo praticamente começou a liderar o barco? Chega para o centurião e diz: olha, quem entende de navio são esses homens aí, esqueci o nome. Os marinheiros. Estão começando a se movimentar. Cuidado que eles vão jogar esses barcos aí, vão se mandar. Não, a gente só vai jogar o barco aqui para a gente dar uma olhadinha, não sei aonde. Cuidado, o homem chega lá e corta as cordas, tudo, joga o barco, tudo no mar. Daqui a pouco de manhã, ele diz: olha, o anjo do Senhor, a quem sirvo, disse que ninguém vai morrer. Então vocês parem de jejuar, que vocês vão precisar nadar. E aí começa. O homem se tornou um líder no barco. Mas ele era um preso. As impressões, o carcereiro fez de tudo para poder salvá-lo. O indivíduo que estava ali responsável por ele. Os soldados disseram: vamos matar os presos. Ele disse: não vamos matar não, porque queria salvar a Paulo. A impressão do testemunho de vida, da vida de Paulo, da capacidade que Deus vai derramando sobre a vida dele, vai glorificando a Deus. Essas pessoas vão tendo experiências com Deus. E ele vai para a praia, e Deus faz milagres ali. Começa com a serpente que pega no braço. Esse homem é um ímpio, é um perverso. Fez alguma coisa muito grave, porque se livrou do barco e agora a serpente pegou. Mas aí daqui a pouco estão dizendo: é um Deus. Veja só, pula de um lado para o outro. E aí daqui a pouco o chefe, o pai do chefe está com a diarreia, chama Paulo. Paulo vai lá, prega o evangelho, ora por ele, cura, e começa as procissões para receber a palavra e receber a oração. E a bênção de Deus vai se manifestando na vida das pessoas. E o nome de Deus vai sendo glorificado. Aquele homem, por onde passava, fazia gente glorificar o nome do Senhor. O testemunho de vida. Nós precisamos ser assim, irmãos. E nós precisamos ser assim, mas para sermos assim, a gente precisa de ler a palavra, precisamos de vida de oração. A gente precisa levar Deus a sério. A gente precisa de um projeto de vida que possa nos direcionar para o reino de Deus. As
pessoas precisam olhar para nós e ver que a prioridade da nossa vida é o reino, é a intimidade com Deus, é a oração, é a leitura da palavra, é a fidelidade a Deus. As pessoas precisam olhar para nós dessa forma, porque é dessa forma que nós vamos evangelizar, é dessa forma que pessoas vão glorificar o nome do Senhor, através do nosso testemunho. Então nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos nos parecer como Daniel. Daniel é um exemplo extraordinário de vida cristã. E se você quiser saber mais sobre Daniel, quinta-feira à noite, aqui nessa igreja, nós vamos continuar estudando essa história. E continuar até a gente ficar desejando ser como Daniel. Eu quero ser como Daniel, Senhor. É a nossa oração. Que nós possamos ter essa ambição santa, a bênção de sermos como Daniel. Não só de termos as bênçãos que Daniel teve, mas de ter essa disposição para a fidelidade que Daniel teve. E que foi isso que destinou, ou que definiu todas as experiências que ele teve durante a sua vida. Essa disposição para ser fiel. Que nós possamos tê-la. E que isso possa mover a nossa vida de oração. Que possa mover os nossos ministérios. Que possa mover o destino da nossa alma. Os nossos planos para o futuro. Que possa mover tudo o que envolve a nossa vida. O desejo de ser fiel. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos levantar e orar? Eu queria que você fizesse a sua oração antes da minha oração. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. E que você fizesse uma oração pedindo a Deus que pudesse operar na sua vida. Como o Senhor operou na vida de Daniel. Que o Senhor pudesse revolucionar a sua vida daqui para frente. Que Ele fizesse algo extraordinário. Para que você possa mudar completamente o destino da sua alma daqui para frente. Para que a sua vida seja uma referência de espiritualidade, de santidade, de fidelidade. Faça uma oração desse tipo para Deus. Ele vai ouvir. E uma revolução vai acontecer na sua vida. Oremos. Deus nosso Deus, Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que ficou sendo conhecido pelo testemunho dos seus servos na terra. É a Ti que nós invocamos, Senhor, nessa noite, para que a Tua misericórdia nos alcance, para que a Tua misericórdia alcance os adolescentes que nós temos aqui na nossa igreja. Homens e mulheres que podem ser usados de uma forma extraordinária e poderosa, se o Senhor mudar a disposição do coração. Por isso nós queremos interceder por estes. Que o Senhor mude a disposição do coração, que a fidelidade ao Senhor seja muito mais intensa do que o desejo de namoro impuro. Que a fidelidade do Senhor seja muito mais intensa do que qualquer profissão que lhe seja proposta por qualquer um. Porque que a fidelidade ao Senhor seja muito mais intensa do que qualquer proposta que o mundo ofereça. Ó Deus, visita os nossos adolescentes. Mostra aqueles que têm ministério da Tua presença. Mostra os ministérios que o Senhor tem para cada um. E prepara cada um para a obra que o Senhor tem preparado para eles. Que andem na Tua presença e sejam perfeitos diante do Senhor. Que o Senhor conserte as veredas tortuosas. Que o Senhor os discipline para que o Teu nome seja glorificado em suas vidas. Que sejam instrumentos de graça e de poder sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Que sejam fonte de salvação para que o Teu nome seja glorificado. Que sejam conhecidos como guerreiros de Deus, por onde quer que estejam. Homens e mulheres de fé, para glorificar e engrandecer o Teu nome. Revela-te aos Teus servos e muda o destino da alma e do coração, os propósitos e os projetos de acordo com os Teus planos. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos. Mostra também aos pais, para que ninguém resista à Tua vontade, pois nós Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus.
que o ministério que o Senhor tem para eles seja mais importante para eles e para os pais do que qualquer outra coisa ou outra ambição na vida. Entra com a tua providência, em nome de Jesus te pedimos. Queremos também colocar a vida dos adultos que aqui estão, Senhor. Cada um de nós, que o Senhor esteja mostrando os teus planos e propósitos, porque o Senhor tem um plano e um propósito para cada um aqui. E que cada um, ó Deus, possa começar a desenvolver o conhecimento da palavra e se preparar para aquilo que o Senhor quer realizar nos corações. Por isso, em nome do Senhor Jesus, derrama fogo na vida dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus, quebra os grilhões, quebra as distrações, destrói os projetos que não estão de acordo com os teus planos e propósitos. Guia o teu povo para ser vitorioso em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, dá disciplina aos teus servos para orar, dá disciplina para ler a tua palavra, dá disposição, ó Deus, para aprender a tua palavra mais do que ganhar dinheiro. Em nome do Senhor Jesus, que seja as primícias dos olhos dos teus servos, o desejo de se especializar, de se aperfeiçoar na tua presença, para te servir cada vez melhor. Por isso, visita os teus servos. Já existem alguns que já estão com o ministério na mão, Senhor. São presbíteros, são diáconos, professores de escola dominical. Visita e santifica os teus servos. Visita e corrige. Visita e disciplina. Visita e faz a tua obra. Nós queremos ver gente fervorosa, cheia do Espírito Santo, gente de oração, gente que te conhece, que conhece a tua palavra e que te conhece de experiência pessoal. Nós queremos que a nossa liderança, Senhor, seja cheia de ti. Por isso, visita cada um e faz o que for necessário para poder quebrar e transformar e que sejamos como vasos edificados na tua presença. Que o Senhor refaça novamente a cada um de nós diante de ti, Senhor. Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia de nossas vidas, porque muitas vezes nos desviamos do teu caminho. Muitas vezes nos desviamos do ministério que o Senhor tem nos dado. Mas nós queremos pedir ao Senhor, corrige as nossas veredas e dirige-nos para que nós possamos glorificar e engrandecer o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Visita aqueles que abandonaram seus ministérios. Visita aqueles que já foram professores de escola dominical e não são mais. Aqueles, ó Deus, que não se sentem mais desafiados a fazerem nada na igreja. São apenas crentes que vão e voltam. Frequentam a igreja, mas não desenvolvem o ministério. Mostra o ministério, confronta, levanta pessoas, fala através de sonhos, dá visões, faz alguma coisa, Senhor, para restaurar essas vidas na tua presença, para tirar do desvio, para afastar dessa covardia muitas vezes, porque abandonaram os ministérios que o Senhor lhes deu. Que o Senhor os visite, que o Senhor os corrija, que o Senhor os coloque novamente no caminho certo. Em nome do Senhor Jesus, entra com providência na vida dos teus servos, das tuas servas, e faz a tua obra, Senhor. Derrama fogo nesses corações. Renova, Senhor Deus, o coração, renova a fé, renova a disposição para te servir e te adorar. Renova, Senhor Deus, a disposição para entender que a nossa adoração também é fruto da nossa obediência àquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Por isso, visita cada um de nós e faz de nós adoradores, que te adoram com os lábios, que te adoram quando pregam o evangelho, que te adoram, Senhor Deus, quando servem uns aos outros, quando faz o que o Senhor mandou, que nós possamos ter essa percepção da adoração. Visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja com fogo. Visita a tua igreja com fervor. Visita a tua igreja com dons espirituais. Visita a tua igreja, Senhor Deus, e restaura o teu povo na tua presença. Que o teu povo seja conhecido por serem destros da palavra, por serem íntegros na vida, por serem usados com poder para fazer a tua obra nessa região. Que essa região seja assistida pelo teu povo. Que essa região seja renovada, um espírito de quebrantamento, de conversão, de transformação, possa se manifestar sobre essa região. E que essa igreja seja usada de forma poderosa para participar desse processo.
Por isso, visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja. Tira a covardia dos nossos corações. Tira a indisposição da nossa alma. Visita o teu povo e renova os ministérios. Renova o nosso ministério nesse povoado e nessa região. Que a nossa igreja seja renovada na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dá-nos esses dons que o Senhor deu a Daniel, mas principalmente que sejamos fiéis naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Vamos para casa orar. Em nome de Jesus.